Agora, a Polícia Federal suspeita que o ministro Flávio Dino do Supremo seria um quarto alvo desse plano de assassinato. É uma apuração do Eli Jonas Maia, também citado pelo Theo Cury. O codinome Juca aparece no relatório da Polícia Federal enviado ao Supremo. A Polícia Federal suspeita que o ministro Flávio Dino, que está hoje no Supremo Tribunal Federal, seria um quarto alvo do plano de assassinato contra as autoridades. Esta é uma apuração do Eli Jonas Maia, que você também confere no site da CNN Brasil. O codinome Juca consta do relatório da PF enviado ao Supremo, que autorizou a operação de ontem. A investigação não conseguiu elementos para precisar quem seria o alvo da ação identificado por este codinome. A suspeita é de que seria Flávio Dino pela conjuntura da época, segundo investigadores ouvidos pela CNN. Vale lembrar, Flávio Dino é ministro do Supremo Tribunal Federal atualmente. Na época, fazia parte do grupo de transição do governo e era dado como certo que ocuparia o cargo que efetivamente passou a ocupar a partir de 1º de janeiro, que era o de ministro da Justiça e Segurança Pública. Naquela ocasião, na época dos fatos, Dino havia sido, enfim, como eu disse, já tinha, não só era dado como certo, como havia sido anunciado para ser o ministro da Justiça. Foi naquela primeira leva de anúncios de ministros feitos pelo então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Depois do anúncio, ele tomou frente em relação aos ataques antidemocráticos do dia 12 de dezembro em Brasília, quando a sede da Polícia Federal foi atacada por vândalos, uma delegacia da Polícia do Distrito Federal foi invadida e ônibus foram queimados no centro da capital federal. Naquele dia havia sido a diplomação de Lula e Geraldo Alckmin como os candidatos eleitos na disputa presidencial de 2022. A investigação da PF indica que Juca era citado pelos articuladores dos atentados como uma, entre aspas, iminência parda do 01 e das lideranças do futuro governo, fecha aspas. E que a neutralização dele desarticularia os planos da chamada esquerda mais radical, chamada pelos integrantes, pelos suspeitos aí que estão investigados e que foram presos preventivamente ontem. Com relação a esse plano de assassinato de autoridades do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin, também do ministro Alexandre de Moraes. Apesar da investigação não ter conseguido precisar quem seria o alvo da ação, a suspeita é de que seria Flávio Dino, pela conjuntura da época, segundo os investigadores ouvidos pela CNN. Flávio Dino, hoje no Supremo, já tinha sido escolhido por Lula para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Logo depois do anúncio, mesmo antes de assumir, Dino começou a atuar na reação aos atentados de dezembro em Brasília. Quando a sede da Polícia Federal foi atacada, uma delegacia da Polícia do Distrito Federal foi invadida, ônibus queimados e a polícia conseguiu evitar a explosão de um caminhão-tanque perto do aeroporto. A investigação da Polícia Federal indica que Juca era citado pelos articuladores dos atentados como uma das lideranças do futuro governo e que a morte dele desarticularia os planos da esquerda. Vamos trazer mais apurações e, claro, a expectativa para o depoimento de Mauro Cid na edição de hoje do Novo Dia.